Olá, turma! O vídeo de hoje é para dar algumas dicas bem rápidas para a realização da Prova Brasil, que é uma prova realizada para medir o rendimento das escolas públicas no país. E vocês vão estar realizando provas aí de português e de matemática. E eu vou dar algumas dicas rápidas, não é nenhum bicho de 7 cabeças, para vocês estarem realizando a prova aí com mais atenção, com mais coerência, tá bom? Então vamos lá, prestem atenção. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é em relação à compreensão e interpretação de texto. A gente sempre fala, fazer a interpretação de texto, mas nós temos que saber diferenciar essas duas palavras. Por quê? Compreender o texto é compreender o que está escrito lá, o que realmente está explícito no texto, o que realmente é dito em palavras no texto, é compreender o que está escrito ali. Já a interpretação é algo muito mais complexo. Interpretar um texto é interpretar o que está, às vezes, nas entrelinhas, o que está subentendido, é tentar entender a intenção do autor. Isso nos leva exatamente à questão das informações explícitas e as informações implícitas, né? Por exemplo, ao enunciado, Patrícia parou de tomar refrigerante. O que está explícito aí é que Patrícia parou de tomar refrigerante. É a informação que nós já sabemos, é a compreensão desse pequeno texto. Agora nós temos uma informação implícita, que é algo que está subentendido, que é Patrícia tomava refrigerante antes, porque se ela parou de tomar agora, ela tomava antes, porque senão não faria sentido essa colocação. Então, quase tudo que a gente fala tem uma informação explícita e uma informação implícita. Isso está muito relacionado, então, à compreensão e interpretação de texto. Temos outro exemplo. Felizmente, Patrícia parou de tomar refrigerante. A informação explícita é o que está escrito, é a compreensão do texto. Ela parou de tomar, a gente já sabe. Agora observem a palavra felizmente, que é um advérbio. Ela indica que quem falou, quem construiu esse período aí, essa frase, né, essa oração, quem fez essa colocação, tem uma opinião. É uma opinião positiva no caso, porque a pessoa acha que é felizmente, que ainda bem que ela parou de tomar refrigerante, porque nós temos informações que refrigerante faz mal, e isso é uma informação implícita, tá? Que tem a ver, então, com a interpretação do texto, é a interpretação que você faz. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa interpretação. A gente tem que tentar entender o que quem escreveu quer dizer, ok? Então, a partir disso, a gente fala também do que é fato e do que é opinião. Isso também está muito presente nessa prova, na Prova Brasil. Por quê? Fato é o que aconteceu, o que está escrito. A gente tem que saber diferenciar a opinião, o ponto de vista de quem colocou aquilo. Por exemplo, o gênero textual notícia, que é algo relacionado ao jornalismo, é sempre fato, porque notícia tem que ser o que aconteceu. Você não pode dar a sua opinião em uma notícia. Se aconteceu um atentado terrorista, uma bomba, aquilo é uma notícia. Você não pode aumentar, você não pode colocar quem fez ou quem deixou de fazer. Isso não é fato, tá? Isso é fake. Agora, a reportagem, que também faz parte do jornalismo, já traz uma opinião. Pois quando você mostra, faz uma reportagem sobre algum tema, você mostra um ou mais pontos de vistas. Você escolhe personagens para sua reportagem e colhe informações daquelas pessoas. Então, notícia é fato, reportagem é opinião. Então, prestem atenção nos textos que vão estar presentes nessa prova, tá? Porque esses textos, eles podem trazer diversas situações, podem ser textos de diversos gêneros textuais. E aí entra nessa questão dos gêneros textuais. Todas as questões de língua portuguesa da Prova Brasil são compostas por textos, tá?
Pode ser notícia, reportagem, tirinha, charge, propaganda, carta, convite, receita, diálogo. Todos os gêneros textuais têm os seus objetivos. Cada um tem a sua finalidade. A notícia é um fato, a reportagem tem opinião, a tirinha e a charge pode trazer humor para poder falar sobre algo social, dar alguma lição, pode ter algo subentendido que você vai ter que entender. Às vezes tem só imagem. A propaganda, por exemplo, vende uma ideia, tenta convencer alguém de alguma coisa, tá? E assim sucessivamente. Então observem bastante qual é o gênero textual e tenta pensar, lembrar qual é a função, qual é a finalidade daquele texto. E aí a gente vem falar um pouquinho de finalidade e objetivo do texto, tá? Relação emissor-interlocutor. Como eu disse anteriormente, todo texto, todo gênero textual tem uma finalidade e um objetivo. E tem muitas questões assim. Temos muitas questões que pedem o objetivo ou a finalidade do texto. E isso tem muito a ver com a relação emissor-interlocutor. O emissor é quem fala, quem produz. E o interlocutor é quem vai receber aquela informação. Porque às vezes o objetivo e a finalidade do texto tem muito a ver com o público-alvo a quem ele se destina. Se você vai falar com um certo público, você tem uma certa finalidade, né? Por exemplo, se você vai falar com um público infantil, ou com um público adolescente, com um público adulto, com o público de determinada sociedade, de determinado local, você vai falar de acordo com quem está recebendo aquela informação. Então, cada texto ele é muito relativo, cada texto ele tem o seu objetivo determinado. Nós temos textos que narram, ou seja, que contam uma certa situação. Nós temos textos que informam, textos que descrevem, que argumentam, que comentam. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? No que esse texto está trazendo pra gente. Qual é a informação ou qual o assunto principal daquele texto? Qual é a tese, ou seja, o que o autor está defendendo naquele texto? Qual é o público que ele quer convencer através daquele texto? Então, tudo nesse tipo de prova é texto. Tudo é leitura, compreensão e interpretação de texto. Aqui eu tenho um exemplo de um texto, retirado de uma questão que eu quero que vocês observem qual é a finalidade desse texto. Há muitos séculos o homem vem construindo aparelhos para medir o tempo e não lhe deixar perder a hora. Um dos mais antigos foi inventado pelos chineses e consistia em uma corda cheia de nós em intervalos regulares. Colocava-se fogo ao artefato e a duração de algum evento era medida pelo tempo que a corda levava para queimar entre um nó e outro. Não há registros, mas com certeza diziam-se coisas como: muito bonito, não? Você está atrasado há mais de 3 nós. Então, antes de inventarem as horas, o tempo era medido em nós, devido a essa engenhoca, a essa engenharia que o homem inventou. E aí, qual o objetivo desse texto? Qual é a finalidade desse texto? A finalidade do texto é argumentar, descrever, informar, narrar. Fica óbvio que é informar sobre algo que era feito no passado, tá? Porque argumentar é quando eu debato com alguém sobre alguma coisa. Descrever, eu pego algo e descrevo as características daquilo. E o narrar é contar uma história. Aqui eu não estou fazendo nenhuma dessas três, eu estou simplesmente informando, tá? Esse é um exemplo de questão que pode cair para vocês. Outro exemplo que eu gostaria de dar é em relação à causa e consequência, tá? Isso também cai bastante. Às vezes, simplesmente pela análise de... Aqui nós temos o texto 1 e o texto 2. Nossa, mas isso é texto, só tem imagem. Sim, as imagens também são textos, tá? Que é a linguagem não verbal. A gente chama de linguagem não verbal quando a gente tem imagem, tá? Aí na placa a gente tem aí o símbolo do gás carbônico, né? Temos algo escrito.
representado por uma placa. Nós temos um pouco de linguagem mista. Então, a linguagem verbal é a linguagem que a gente verbaliza, que a gente fala, que a gente escreve, que a gente usa o texto, tá? Já a linguagem não verbal é feita por imagens, por símbolos, por gestos, tá bom? E às vezes nós temos a linguagem mista. E esse é um exemplo de questão também. Análise de imagem, relações de causa e consequência. Nós temos queimadas. Consequentemente, essas queimadas produzem mais quantidade de gás carbônico. Nós conseguimos estabelecer uma relação de causa e consequência. Fica claro que o quê? As queimadas aumentam os níveis de gás carbônico no ambiente e isso é prejudicial. Então, qual é a relação de causa e consequência aí? Queimada é a causa, o aumento de gás carbônico é a consequência. Então, recapitulando, resumindo, prestem atenção, faça a leitura com atenção, tentam compreender o texto e depois tentem ler nas entrelinhas, tentem interpretar aquele texto, tá? Analisem bem os gêneros textuais, analisem bem as imagens, analisem a linguagem não verbal, porque às vezes a imagem fala mais do que as palavras. E tenham muita atenção na prova.